Senhor, eu quero te agradecer pela vida da Rê, por tudo que ela tem feito para te servir e, em especial, tanto que ela se dedicou para essa aula. Que o Senhor possa usá-la na nossa vida, que o que sair da boca dela seja aquilo que o Senhor quer e que os nossos corações estejam abertos para receber a Tua palavra e que o Senhor possa nos ajudar a nos enxergarmos e sermos transformadas, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bem estranho com esse microfone, parece que estou falando muito alto. Não sei se tá alto, não tá? Então, hoje eu vou falar... primeiro, aqui é a minha família. E primeiro eu quero agradecer, foi um privilégio muito grande ter sido convidada aqui, fiquei lisonjeada. Mas, quando a Lil veio falar comigo, eu falei, Lil, mas eu sou acostumada a falar com criança. Então, eu nunca tive o público de tantos adultos. Já falei para adultos, mas não tantas assim. E muitas mulheres aqui que eu admiro, muitas que são minhas mentoras, né, Cá? E a tia Sô, um monte de gente especial aqui. Eu espero que... até fico emocionada. Espero que Deus me use. É isso que eu tenho orado a semana inteira. Ai, Deus, fala o que elas precisam ouvir, o que eu também estou aprendendo com essa aula. Copiei a Dani. Esse QR Code, caso alguém queira ler, vai ter os slides, né? Espero que não dê nenhum problema aqui com os slides. Se alguém quiser já ler. Aí foi? Foi. Bom, hoje eu vou falar sobre a glória de Deus, sobre a doutrina de Deus, né? Como a Dani explicou, a Maria, a gente está... esse curso é sobre esse livro, Você Acredita, do Paul Tripp. E a gente vai falar aqui sobre alguma... Não vai dar tempo, não vai dar, eu acho, para falar de todas, né? Doutrinas, acho que o pessoal escolheu aqui algumas. E esse livro eu achei muito legal. Eu não terminei de ler, eu falei, parei tanto no meu lá, mas o que eu achei legal é que ele vai... da teoria para a prática. Então, muitas vezes a gente sabe das doutrinas, mas, na verdade, a gente não está vivendo plenamente o que a gente diz que acredita. Então, o Paul Tripp fala na introdução: escrevi este livro para nos despertar e tirar dessa nossa negligência teológica que se encontra no nível mais baixo. Eu escrevi para diminuir a lacuna problemática entre aquilo em que dizemos crer e como realmente vivemos. A Maria falou bastante disso na primeira aula, e eu vou falar bastante disso também. Se é uma coisa que é para ficar na cabeça, vai ser uma frase que logo vocês vão ver. Despreze o estudo de Deus, e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse qualquer senso de direção, e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar a sua vida e perder a sua alma. Esse autor é o James Packer, que ele fala sobre isso no conhecimento de Deus. Então, eu queria, assim, as crianças, elas participam bastante, né? Até demais. Você pergunta uma coisa, vai falar o cachorrinho, não tem nada a ver. Mas eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que é necessário a gente pensar corretamente sobre Deus? Fala igual a Maria, você pergunta? Pergunta, você responde. Por que é necessário a gente pensar, ter pensamento correto sobre Deus? Aí já estou dando spoiler, né? Mas tudo bem, nem vi e dei spoiler. Bom, primeiro, para a gente pensar corretamente sobre quem nós somos. Então, se a gente ler lá em Gênesis, que a gente foi criado pela imagem e semelhança de Deus, quando a gente conhece o nosso Criador, a gente acaba conhecendo mais a nós mesmos. Então, esse é um motivo. Ele influencia diretamente na forma como a gente se vê, quando a gente conhece melhor a Deus. Até um pastor, eu estava estudando, ele falou, deu um exemplo assim, que vamos supor que tem um cara que nunca conheceu seu pai. Passou anos da vida dele, nunca conheceu seu pai e tal. Depois de muito tempo, ele foi e teve o privilégio de conhecer o pai dele. Quando ele conheceu o pai dele, ele descobriu algumas coisas sobre ele mesmo. Então, é a mesma coisa. Quando a gente conhece mais a Deus, a gente descobre mais coisas sobre nós mesmos. O segundo motivo, para adorarmos de forma adequada.
A mesma coisa. Quando a gente não tem a visão correta de quem Deus é, a gente adora de uma forma mais rasa. A gente não adora da forma que deveria Deus ser adorado. O terceiro motivo, para agradarmos a Ele com o nosso viver. Isso é o que baseia esse livro todo, né? Se você não acredita e não conhece a Deus como Ele a sua vida não vai refletir aquilo. Então, assim, a nossa forma de viver, é isso que eu vou falar milhões de vezes, reflete o que a gente acredita sobre Deus e sobre as nossas crenças. O quarto, para não sermos idólatras. Aqui a gente vê, eu vou ler aqui um trechinho de Juízes. Toda vez que o povo de Israel se afastava de Deus, era por quê? Porque ele deixava de conhecer. Então, em Juízes 2, 10, 13. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. Então, quando a gente deixa de conhecer o Senhor, como aconteceu lá com o povo de Israel, a gente começa a adorar as outras coisas. Até o Tim Keller tem um livro que chama Fé na Era do Ceticismo, que ele fala sobre isso, né, sobre as pessoas que não conhecem a Deus. Então, ele diz que é o seguinte raciocínio: eu não conheço a Deus, então, para aquela pessoa, Deus não existe. Então, não conheço a Deus. Então, não existe nenhuma obrigação moral. E daí eu passo a fazer o que eu quero, porque se você não conhece a Deus, não tem nenhuma obrigação moral, eu faço o que eu quero, que dá na telha. E a última, para preservarmos a saúde da igreja. Entra na mesma questão lá da adoração e tudo. Uma igreja que não conhece corretamente a Deus não tem como ter a motivação correta, não tem como ter a mensagem correta, não tem nem a missão correta. Então, é muito importante. É o que a Dani falou semana passada. Ela falou, nossa, é um assunto tão básico, né? Falar que Deus é santo. O meu, então, falar que Deus existe. Então, é básico, mas, ao mesmo tempo, eu achei legal. Porque, assim, como professora lá do Semear, o que a gente faz? A gente pega um assunto difícil e tenta colocar na prática das crianças, né? Então, até eu ia falar isso no começo, esqueci. Se eu vou ter essa tendência de fazer uns exemplos bem bobos, porque é o que a gente faz lá, para tentar explicar de uma forma mais entendível. Então, tudo começa em conhecermos a Deus. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Vai começar os exemplos bobos. Imagina só, você está lá caminhando na Lagoa do Taquaral, sozinha e tal. Para um carro, abre a porta, é uma pessoa que não te conhece. Não é ladrão, não está armado. Tá? É só uma pessoa que não te conhece e fala, entra no carro. O que você vai fazer? Vai entrar, né? Eu falei, né, que eu vou dar esse exemplo. Na teoria, eu teria que fazer o seguinte: meu marido me deu um sprayzinho de pimenta. Eu tenho que andar com aquele sprayzinho, tá aqui na minha bolsa. O tempo todo. Então, na teoria, eu teria que pegar o sprayzinho, a desativar, né, sair correndo. Eu falo, Joey, quando que eu vou conseguir usar isso, bem? Bom, mas submissa, eu levo o sprayzinho, aonde vou com o sprayzinho. Teria que fazer isso. Mas, enfim, você não entra. Situação 2. Você está lá na lagoa, tal. Para um carro, abre a porta. Para quem não é casado, é sua mãe. Entra no carro. Ou seu marido, entra no carro. Daí eu vou passar para mim também. Eu ia entrar, mas eu ia falar, mas por quê? Né? A gente sempre pergunta por quê, né? Eu questiono. Então, assim, qual que é a diferença entre a situação 1 e a situação 2? Desconhecia, né? Então, assim, a gente precisa conhecer para confiar naquela pessoa e obedecer. Então, a pessoa, você é sua mãe, você conhece, você confia, então você entra. Ok? Fica aí com essa mensagem. Jesus respondeu, vocês estão errados pelo fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Eu queria que vocês gravassem isso. Falei, são duas coisas, a frase que eu vou falar várias vezes e esse pensamento. Conhecer, quando a gente conhece, a gente confia, quando a gente confia, a gente obedece. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Salmos 9, 10. Então,
Eu achei demais ter colocado isso na mente, porque é tão básico, é isso mesmo. Quando a gente confia, quando a gente conhece bem a pessoa, a gente confia, a gente obedece. A mesma coisa é com Deus. Então, quanto mais a gente conhece a Deus, e esse conhecer não é o conhecer, nossa, olha, eu já vi ela na igreja, eu conheço. Não. É o conhecer de se relacionar. Então, como que a gente conhece muito uma pessoa, por exemplo? Convivendo. Até falando, você comeu 1 quilo de sal com a pessoa, né? Ou quando você vai viajar com a pessoa. Quando você vai viajar com uma pessoa, você fala, não, vou viajar de novo. Não dá, essa pessoa não bateu aí. Então, assim, você precisa passar tempo, convivência. Então, esse conhecer com Deus não é só o conhecer de ouvir falar, né? Ouvir falar, um monte de gente aqui fala, eu até vou falar sobre isso, um monte de vai, eu acredito em Deus. Mas o conhecer é se relacionar com Ele, é passar tempo com Ele. Então, quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai confiar nele e mais a gente vai querer obedecer ele. E por que a gente vai querer obedecer? Porque a gente vai saber que ele é um Deus amoroso, que ele é um Deus que fala que todas as coisas vão cooperar para o bem, que ele é um Deus soberano, que ele é leal. Então, a gente vai querer obedecer ele porque a gente sabe o que ele prometeu, né? Então, como a Maria colocou na primeira aula, que é o cerne desse livro, que eu vou falar várias vezes. Então, 2 coisas para decorar. Conhecer, confiar, obedecer, e essa frase. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Absolutamente tudo o que fazemos ou deixamos de fazer está ligado à maneira como enxergamos a Deus. Então, a maneira que a gente lida com tudo na vida. Então, a maneira que eu educo meus filhos, se eu faço uma coisa, se eu estou disciplinando, se eu não estou. A maneira que eu trato meu marido, se eu estou sendo submissa, se eu não estou. A maneira que eu trato com o meu dinheiro, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. A maneira que eu vou no meu trabalho. A maneira que eu lido quando eu tenho uma decepção, uma tristeza. Tudo está ligado à maneira que a gente enxerga Deus. E é impossível, até o próprio autor fala isso, é impossível a gente expressar tudo o que Deus é. E eu poderia aqui ficar a manhã inteira tentando falar. Ele não fala muito dos atributos, porque ele vai esmiuçar em vários capítulos alguns dos atributos, né? Mas ele diz que é impossível tentar explicar a glória de Deus. Até o próprio Davi falou isso, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Então, se nem Davi conseguiu, quem sou eu para tentar explicar a glória de Deus aqui para vocês, né? Mas, por mais que seja impossível a gente conhecer totalmente isso, quão grande é Deus, a gente tem que buscar isso. Poucos crentes, o Paul Tripp fala no livro, poucos crentes padecem por causa de um Deus que é muito grande, mas muitos padecem por causa de um Deus que é tragicamente pequeno demais. O grande risco que a gente corre como cristãs... Deixa eu só baixar aqui. Eita. Ai, que está aqui. Aqui. O grande risco que a gente corre como cristãos em geral, é a gente esquecer de quão Deus é poderoso, de como Deus é grande, de quem Deus é de verdade, né? E eu vou passar agora para a questão das mães. É muito importante para que a gente passe isso para os nossos filhos. E eu vou fazer um merchan cadê a Cris? Do Semear, né? Como eu dou aula faz tempo. No Semear, o que a gente faz? Ele é separado por unidades. Então, assim, cada unidade de cada bimestre, eu acho que a cada bimestre muda a unidade, a gente foca em um atributo de Deus. Então, por exemplo, estava dando aula agora nesse último bimestre, o foco era a soberania de Deus. Então, todas as histórias que a gente conta lá, a gente puxa para um atributo de Deus, né? Então, isso é muito legal. Só que, o que eu quero falar aqui, né? A igreja, aqui, né, a gente tem esse privilégio do Semear, de estar passando, é muito legal, até eu que estou de 9 anos, eles já passaram um currículo muito grande, então eles são muito sabidos, muito, muito, muito. Mas a responsabilidade é nossa, como pais, de passar isso para eles. E tem uma frase que nem é desse livro do Paul Tripp, mas é de outro, que eu coloquei aqui. A família cristã não pensa teologicamente só aos domingos. A família cristã faz teologia de domingo a domingo. Então, assim,
os nossos filhos, eles não podem ouvir de Deus só no domingo. Não tem como. Porque isso aí não vai ser coerente com o que você está falando lá, eles não conseguem trazer para a prática, fica uma coisa muito, muito distante. A gente, como mãe, como pai também, mas falando aqui para mulheres, mas como mãe, a gente tem que trazer isso, a gente tem que trazer Deus para o dia a dia das crianças. E daí, eu queria dar um exemplo até. Quando meu pai faleceu, há quase 3 anos atrás, o meu filho mais velho perguntou, nem lembro se foi o Gu, mas um deles perguntou, nossa mãe, mas a gente orou tanto, né, para eu vou sair e tal, né, por que Deus permitiu isso? E daí você fala, também não sei. Mas, assim, ao invés de dar esse desânimo, eu não sei, a gente tem que aceitar, é oportunidade de falar para eles, né? Então, na época, eu falei, filho, também estou triste, também não sei, aconteceu de repente, mas Deus é soberano. Mas Deus não fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam? O vovô amava ele. A gente ama ele. Então, assim, você tem que tentar trazer sempre. Até o Tiago fala, uma vez ele estava falando no carro, nossa, mãe, tudo você fica falando de Deus. Eu falo, filho, mas vou continuar repetindo, né? Porque, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades. E quando está tudo bem, está tudo alegre, é fácil falar, vamos agradecer a Deus, né? Olha que bom, a gente foi viajar. Olha que bom, a gente tem a comida. Mas eu acho que o mais difícil é quando você está passando por uma dificuldade mesmo, né? Até teve uma situação, bateram no carro do Joey umas semanas atrás, à noite e tal. Já estava uma semana assim, nossa, o menino que cortou o queixo, a outra que quebrou o dedo. Tudo, uma coisa atrás da outra. Né? Quando vem uma coisa, vai trazendo. Gente, né? Daí o Joey chegou à noite, nossa, bateram no carro. Eu falei, não acredito. E o cara ainda fugiu, né? Ótimo, fugiu, enfim. Falei, bom, né? Eu sou meio prático. Falo, bom, quem tem remédio, remediado está, vai ter que pagar, vai fazer o quê, né? E as crianças revoltadas. Nossa, que absurdo, né? O cara fugiu, não sei o quê. Não, tem que pegar a câmera, né? Daí, né, passou tudo aquilo, a gente teve um momentinho lá com eles, falou, nossa, né, a batida que foi bem forte. Falou, nossa, poderia até ter capotado o carro do papai. Então, vamos tentar ver. Eu sei que é difícil. Aí, aqui eu sempre falo, até lá no Instagram, que eu não quero, falando aqui os exemplos, né, que eu estou puxando da minha vida, me colocar como superior. Nossa, pelo amor. Mas eu estou lembrando dos exemplos que eu fiz certo. Então, a gente fala que com certeza teve vezes que eu falhei. Mas, assim, buscar, olha que bom, né? Pelo menos o papai não se machucou. O dinheiro? Vai fazer o quê? Fazer o quê, né? Tem que fazer, tem que consertar o carro. Então, vamos trazer isso para o dia a dia. E uma coisa, falando para mães, mas falando para as vovós também, né? A vovós, né, tragam também isso, né? Às vezes até os pais do seu netinho não frequentam igreja, nada. E é muito importante. Eu até vou dar um exemplo aí, avós que traziam isso para mim quando era criança e teve muito impacto na minha vida. Deixa eu só ver aqui. Aqui. E voltando, né, uma forma de você conhecer, que eu dei um belo parênteses aqui. Eu li recentemente esses 2 livros aqui, que são muito legais. Também é do Tozer, que a Dani falou de um conhecimento do santo, esses atributos de Deus. Muito, muito bom, fininhos, facinho de ler. E quando eu li, eu falei, nossa, olha, mesmo eu crescendo na igreja, não tinha a dimensão, né? Isso que eu acho que é demais de você estudando, que aquilo não esgota, né? Você vai estudando e fala, nossa, aprendi mais uma coisa. Então, eu super indico esse livro aqui para vocês. Isaías, ele tenta explicar quão glorioso é Deus nesse texto. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o pó da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. São para ele como o pó que resta na balança. As ilhas para ele não passam de um grão de areia. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Isaías, nossa, ele consegue, né? Ele tenta e consegue fazer com que a gente veja que Deus é muito grande e que nós somos nada, né? É gafanhoto, é grão de areia. E mesmo assim, tipo, é bonito de ver. Ele tenta usar essa coisa exagerada para a gente ter uma pequena noção de quem Deus é.
Deus é gloriosamente grandioso, gloriosamente belo e gloriosamente perfeito. O Paul Tripp fala nesse livro. E por Deus ser glorioso, a nossa vida é uma grande guerra por glória. Então, a primeira coisa, nós somos programados por Deus para a glória. Deus nos fez gostar de coisa gloriosa. Então, a gente gosta de estar lá num concerto, ai, que linda essa música e tal. A gente gosta de ir num restaurante, nossa, que prato maravilhoso. Eu nunca tive a experiência de ir num restaurante com estrela Michelin e tal, mas deve ser demais. Assim. Nossa, eu falei, né, eu me contento com qualquer coisa, não tendo que cozinhar, tá bom. Qualquer self-service, tá ótimo. Então, a gente busca coisas gloriosas, né? Todo mundo concordou, né? Qualquer lugar, não ter que comer em casa, tá maravilhoso. E por que Deus fez isso com a gente? A gente busca coisas gloriosas para que a gente encontre Ele. Então, a gente tem isso dentro de nós. Todo ser humano tem. O pecado faz de todos nós ladrões de glória. Então, a gente quer fazer as coisas por nós mesmos. Então, a gente quer colocar a gente mesmo no centro, quer que o mundo gire ao nosso redor. Então, a gente tira a glória de Deus e quer viver para a nossa própria glória, né? Somente a glória de Deus pode satisfazer a fome de glória que temos em nosso coração. Então, como a gente é programado para isso, para buscar coisas gloriosas, a gente tem essa fome, esse anseio, essa coisa que precisa ser satisfeita. E é muito engraçado, porque isso não pode ser satisfeito por coisas criadas. E é muito comum de você ver esses artistas, né, que tem tudo, né, tudo para o mundo. Dinheiro, fama, beleza, sucesso, tem tudo. E tem quantos que chegam no fim da vida, ou mesmo nem tanto. Um dia eu vi uma entrevista do Justin Bieber, que dó daquele moço. Ele fala, eu tive tudo, eu tinha acesso a tudo, e tem um vazio que não é preenchido por nada do que é criado. Então, assim, a gente tem esse anseio, a gente busca por isso, mas não pode ser saciado por coisas criadas, né? E a coisa criada, ela foi feita para apontar que a gente precisa de Deus, para levar a gente para Deus. O quarto, somente a graça de Deus tem o poder de derrotar a guerra por glória em nosso coração. Então, é muito natural para a gente viver para nós mesmos, né? Para a nossa própria glória, para fazer o que a gente quer. É uma coisa que é muito mais natural do que viver para a glória de Deus. E até a Maria, não sei se a Maria está aqui, Maria é uma das minhas mentoras de vida também. Um dia desses ela explicou essa questão da glória de Deus, que eu achei muito legal. Que às vezes a gente fica meio na dúvida, o que é viver para a glória de Deus e tal. Daí ela falou assim, pensa na glória como um brilho. Então, assim, a nossa vida tem que fazer Deus brilhar mais. E as pessoas que nos veem têm que ver esse brilho. Então, eu até pensei, nossa, quando eu der para semear, eu vou levar glitter, né, na aulinha. Eu falei, gente, então imagina só, Deus lá, aquela coisa muito, muito brilhante, e você tem que estar o mais brilhante possível. Põe glitter aí para que todo mundo que vai te ver, vai ver esse brilho e vai falar, de onde está vindo esse brilho? Ah, esse brilho está vindo de Deus. Então, a gente tem que, eu achei genial, nem sei se foi ideia da Maria, mas achei genial essa história. A gente tem que viver de uma maneira que reflita essa crença que a gente tem em Deus, né? Essa presença de Deus na nossa vida. Não dá para ser só o glitter lá no pé, né? Então, a gente tem que estar bastante brilhante. E, graças a Deus, né, que Ele sabe que a gente é assim, e somente a graça dele e a misericórdia, né? Só Ele podia resolver esse problema que existe, dessa sede, dessa coisa que a gente tem de viver para o eu. E Ele fez isso, né? Trazendo Jesus para morrer por nós, para vencer a morte, vencer o pecado. E a gente tem que ser muito grato por isso. E um dia a gente vai ser liberto dessa autoglorificação, dessa coisa que a gente tem de querer fazer as coisas por nós mesmos. E a gente vai viver, amém, né, para sempre, à luz da glória de Deus. Vamos ser brilhantes, bem brilhantes. Amém. Cadê a Adri? Daí eu queria, assim, até adiantei aqui. Eu queria que vocês parassem para pensar aqui um pouquinho
nessa semana, nesses últimos tempos? Que atributo de Deus, ou que característica de Deus que foi mais presente, né? A gente sempre passa, não, essas semanas, está quase, o Senhor foi um provedor, então agradecer. Não, a soberania, o consolo, né, para quem está passando por momentos difíceis. Então, que vocês pensem aí. E separei um tempinho, daqui a pouquinho a Adri vai cantar uma música para a gente terminar essa primeira parte. E pense nisso, agradeça a Deus por esse atributo. Também outra coisa, né? Agradecer porque a gente pode ter esse relacionamento com Ele através de Jesus e também pedir perdão por todas as vezes que a gente tenta tirar a glória dele e colocar no lugar dele, né? Quantas vezes a gente faz isso? E agradecer porque Jesus veio nos salvar. Então, um tempinho aí, daqui a pouco a Adri vem cantar uma música. Bom dia, queridas. Eu vou só iniciar, mas vamos louvar juntas. E eu queria convidar vocês a ficar de pé, para honrarmos mesmo a esse Deus. Quem somos nós diante dele, né? Tudo é dele e para ele. Vamos juntas? Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Vamos início. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a vitória e a majestade, pois teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, nas tuas mãos a força e poder, contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém. Vamos lá. Então, agora a segunda parte, vamos para a prática, né? Então, Deus na vida cotidiana. Então, esse livro que é muito legal, que eu falei no começo, ele sempre faz um capítulo sobre o que é a doutrina e o outro, como que a gente aplica, né? Como que essa doutrina deve e reflete na nossa vida.
O que significa viver na prática a crença de que Deus realmente existe e de que Ele é quem se declara ser em sua palavra? E o Paul Tripp fala: a coisa mais importante para sua mente contemplar é a existência dele. Então, a gente vai ver aqui algumas consequências práticas dessa verdade que a gente acredita, né, que Deus existe. Então, a primeira consequência prática de que Deus existe, o Paul Tripp ele separa 4 categorias de como as pessoas reagem à questão da existência de Deus. Então, a primeira categoria são pessoas que negam a existência de Deus. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Então, o pecado ele cega essas pessoas, né? E até o pastor Fernando falou, alguns domingos atrás, que os cristãos serão perseguidos. Ele falou que a gente não está passando por, né? Não começou ainda aqui. E que a gente deve viver no mundo, mas não sermos do mundo. Até eu falei, gente, não tem como não lembrar daquele show horroroso que teve, né? Eu falei, eu não vou nem falar o nome, não vou dar nem esse privilégio de falar o nome dessa mulher, né? Mas aquele show horroroso, eu não sei vocês, eu tive a infelicidade de ver algumas cenas e fala, gente, você sente até com nojo, você fala, nossa, zombando demais, é uma falta de respeito muito grande, né? E isso só está no começo, né? Pelo que o pastor Fernando falou, isso vai estar só no começo, ainda vai piorar muito. E o que a gente fala? A gente tem que preparar, porque preparar nossos filhos, sempre busco para isso. Nós vamos enfrentar situações, né, e pessoas que vão questionar a nossa fé, cedo ou tarde. Então, assim, mesmo se seu filho estuda numa escola cristã, mesmo se estuda numa escola qualquer, assim, vai ter esse questionamento quando ele for na faculdade, ou de amigos, ou até de familiares. Então, eu até puxo aqui para vocês. Eles estão preparados para responder à fé deles? A gente está fundamentando a fé deles? Eles sabem por que a gente pode acreditar na Bíblia? Eles sabem por que ou que existem outras religiões? O que as outras religiões acreditam ou não? Uma vez até eu estava dando esse estudo na Koinonia sobre essas questões, e um menininho lá falou assim, nossa, tia, às vezes eu não acredito muito na Bíblia, não acredito. E daí eu falei, né, a gente estava lá, ainda bem, né, eu estava falando sobre isso, por que a gente pode acreditar na Bíblia, mas eu fiquei pensando, eu falei, será que a mãe dele sabe que ele tem essa questão de, nossa, eu acho que eu nem, às vezes eu não acredito muito na Bíblia. E é uma criança que vem aqui todo domingo, e tá, pode ser que a mãe saiba, tá, gente, eu não estou nem julgando a mãe. Mas, assim, é que eles falam coisas, né, quando na sala aí do semear, eles trazem umas coisas assim que às vezes eles não falam em casa. Então, é muito importante a gente conversar com os nossos filhos sobre isso e fundamentar a fé deles, porque eles vão passar por situação assim, cedo ou tarde. A segunda categoria de pessoas são as que dizem acreditar em Deus, mas não de forma a impactar e transformar suas vidas e corações. Essa eu acho que é a categoria mais comum. No ano passado saiu uma nossa, fugiu a palavra. Uma pesquisa que o Brasil ele ganhou com a porcentagem de maior número de pessoas do mundo que acreditam em Deus. Então, 70% das pessoas, dos brasileiros, disseram que acreditam em Deus. Vocês acham que realmente 70% das pessoas são cristãs do nosso país? Não, não. Porque eles não vivem. São aquelas pessoas que falam, eu acredito em Deus, mas não vem na igreja, nunca abriu uma Bíblia. Então, são essa categoria de pessoas. A terceira, pessoas que acreditam no Deus da Bíblia e, por nele crerem, vieram a Deus em confissão, rendição e adoração. Então, essas pessoas, elas estudam a Bíblia, elas vêm à igreja, elas servem, elas buscam viver para agradar a Deus. E a quarta categoria são pessoas que vivem como se não houvesse nada de mais importante, mais central, mais envolvente, mais formativo do que a crença no Senhor e Salvador e no seu relacionamento com Ele. Então, essas pessoas, não é só a visão de mundo, de que Deus existe, de que está fazendo. Não. Essas pessoas, a vida delas é totalmente moldada por isso. Então, assim, a esperança no presente dela é isso. A esperança do futuro dela é isso. Tipo, elas vivem envoltas nisso, né? Só que, né, ele fala, e é óbvio, a gente sabe, que
a gente tem o pecado. Então, por mais que sejam essas pessoas, né, a gente aqui buscando, existe uma coisa que nos leva, a gente nunca vai viver perfeitamente de acordo com o que a gente acredita, né, porque temos o pecado. Então, se eu pudesse assistir um filme dos últimos 2 meses da sua vida, em qual categoria você acha que se encaixaria? Você não pode me falar nada, você não pode falar, eu sou cristã. Não, eu vou assistir o filme da sua vida. E assim, se alguém assistisse o filme da sua vida, com as coisas que você faz, com a forma que você age, em qual categoria você acha que essa pessoa, eu encaixaria vocês? Para pensar. Então, a gente, como eu disse, a gente é pecador. Então, assim, não tem como. Vai ter uma hora ou outra, uma inconsistência entre o que a Maria falou, a teologia conceitual, que a gente tem na cabeça da crença, com o que a teologia funcional, que é o que a gente faz. Mas a gente deve buscar viver de forma mais coerente possível do que com o que a gente crê, com o que a gente faz. Em que pontos ou situações você é propensa a agir, reagir ou responder como se Deus não existisse? Para pensar. Será que no seu trabalho, quando o seu chefe pede alguma coisa que você sabe que é errada? Será que quando você está lá no celular, passando horas e horas, TikTok, Instagram, etc., tantas coisas, o que você está vendo lá? Será que numa conversa com uma amiga, quando surge o assunto de outra, e daí começa aquela história da fofoca e fala isso, fala aquilo dela e da outra, não sei o quê? Será que quando você coloca algo que você deseja tanto acima de Deus, então eu até falei aqui, vou falar para solteiras. Às vezes eu tinha esse desejo, nossa, eu queria casar e ter filho, era a coisa assim que eu mais queria na vida. E quando eu terminei com o Joey com 20 anos, eu falei, nossa, eu vou ficar solteira pro resto da vida, 20 anos. Então, às vezes a gente sei dessa vontade, e não tem problema nenhum para ter essa vontade, né? É lícito. Mas, será que às vezes a gente coloca essa vontade tanto acima de Deus, que tudo bem, o cara não é cristão e eu vou converter ele, eu trago ele aqui, tudo bem, eu vou converter ele. Então, assim, a gente está colocando Deus. Ixi, apareceu um negócio aqui mesmo. Você está colocando um desejo seu na frente. Esse desejo é lícito? É lícito, mas você está colocando na frente de algo que Deus está falando para você não fazer. Então, será que nessa hora a gente está agindo como se Deus não existisse? Ou será quando você está educando lá seu filho, que você perde o controle, taca ali um beliscão, ou berra, né? A gente não faz isso nunca, imagina. Ou quando a gente tenta manipular o marido para fazer o que a gente quer que ele faça, ou não sendo submissa. Então, assim, eu posso ficar aqui a manhã inteira, até meio-dia, falando todas as coisas que a gente pode fazer que não estão de acordo, como a gente agindo como se Deus existisse. Toda vez que a gente comete, né, faz essa escolha, a gente deixa Deus lá de lado. Não, a minha decisão é melhor do que a sua. E o que a gente faz com isso? Deus sabe dessa nossa fraqueza, né? Então a gente sabe que existe essa luta. Então a gente tem que confessar a Deus essa luta e pedir para que Ele nos ajude, para que nossa vida seja cada vez mais coerente com o que a gente crê, com o que a gente vive, com o que a gente faz mesmo, né? A segunda consequência prática, vemos a beleza da graça de Deus na revelação que Ele faz de si mesmo na criação. Não sei se vocês lembram um filme super antigo, o Show de Truman, que o cara vivia como se fosse num reality show e todo mundo percebia, menos ele. Ele vivia assim num mundo de mentira. E é engraçado, porque se for pensar assim no dia a dia, é mais ou menos isso. As pessoas que não acreditam em Deus, parece que elas estão nesse show. Tá aí, ó. É só você olhar ali para fora, aquele mato maravilhosa, né? É muito difícil de você enxerga Deus, né? Eu até estava falando com as crianças há um tempinho agora atrás, mostrando como que acontece na gestação, o nenê. E daí eu peguei um videozinho lá no YouTube e eu comecei a assistir, eu até comecei a chorar. Nossa, mãe, você está chorando, né? Falei, é porque é maravilhoso demais. Como que uma pessoa vê uma mulher grávida que está lá, e todo esse processo, depois sai o nenê pronto, você fala, gente, como que você não vê Deus nisso? Não tem como, né? Então, até essa frase aqui,
do Agostinho. Ó. Sua visão pode ser perfeita, mas enquanto a sala que você estiver não tiver luz, seus olhos não serão capazes de ver nada, e o seu coração não desfrutará da beleza dos objetos que estão ali. Então, a grande maioria das pessoas está vivendo isso. A criação está aí, mostrando, e eles não enxergam. Então, Deus se revela para nós, como a Maria disse, através das Escrituras e também através da criação. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia profere essa mensagem a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve a sua voz. Contudo, a sua voz ressoa por toda a terra, as suas palavras até os confins do mundo. O Paul Tripp fala uma frase muito legal nesse livro, que ele fala que a natureza é como um grande dedo apontando para Deus. Achei muito legal. Porque a natureza, como a Maria disse, é capaz de salvar alguém? Não está a árvore falando, Jesus morreu por você. Não está. Mas ela é suficiente para tornar a gente indesculpável. Então, em Romanos fala isso. Todos são indesculpáveis, porque a natureza está aí, é só você olhar em volta. Deus está se mostrando através da natureza, né? E a gente com isso? A gente tem que fazer as pessoas que não enxergam isso enxergarem. Você tem que tentar trazer isso para as pessoas, né? E nós, como mães, como avós, até eu deixei aqui um exemplo. O meu avô Laércio, acho que muitas aqui conheceram ele sempre fez a gente admirar a natureza. Gente, eu nunca vi pessoa que mais contemplava. Então, a gente ia viajar, olha o beija-florzinho, né? Olha, não sei o quê, olha essa florzinha. E eu tenho isso gravado até hoje na minha mente. Eu lembro, ele ia fazer um suco. Nossa, olha essa fruta, como ela é bonita, olha a cor da fruta. Então, assim, não percam as oportunidades de trazerem, né, de trazer a criação de Deus para as crianças e para as pessoas, as outras que estão à sua volta. Essa é difícil. Terceira consequência. Nada nos faz mais humildes do que reconhecer a existência de Deus. Então, quais são as primeiras palavras da Bíblia? No princípio, Deus. Então, assim, Deus, ele não se prova, ele simplesmente é. No princípio, Deus. A Bíblia não fica explicando Deus. Ele é. Ele criou tudo, ele controla tudo, tudo está abaixo dele. Então, quando eu vejo quem ele é, o correto é a gente se sentir cada vez menor, né? Só que a gente não tem isso, né? A gente tem esse orgulho. Mas, quando a gente coloca Deus no lugar dele, esse orgulho desmorona. E você ser humilde é você se colocar no seu lugar, né? Você ver, olha, eu sou isso, não sou aquilo. Então, eu vou falar um pouquinho. E é difícil, né, essa questão do orgulho. Né? A raiz de todo pecado é o orgulho. E o orgulho não é apenas você querer fazer as coisas do seu jeito, mas é você achar que o seu jeito é o melhor. Então, é você colocar, como eu falei lá, o seu prazer, como eu falei antes do prazer de Deus. Então, assim, o seu desejo, eu vou fazer porque eu não quero ficar sozinha. Meu Deus, tenho 20 anos e vou ficar sozinha. Não, é você colocar essas coisas antes. Isso é você ter orgulho. É quando você é resistente, alguém vem te exortar alguma coisa, você fala, nossa, quem que é essa pessoa? Né? Ela não fez isso, ela não está há tantos anos aqui na igreja. Quem que ela pensa que ela é para falar que eu estou fazendo isso, que eu não estou fazendo aquilo? E a pessoa orgulhosa, ela quer ser reconhecida, ela é muito doída, assim, sempre fica presa a essas ofensas, ela fica querendo guardar, né, não dar o perdão para a pessoa. E eu acho que ninguém aqui é assim, né? Só eu tenho esse problema. É a humildade que nos atrai para Deus, que nos leva a reconhecer e a confessar os nossos pecados. Reconhecer a existência de Deus e sua inestimável glória nos torna humildes e nos leva a suplicar por sua graça perdoadora, transformadora e libertadora. A quarta consequência prática. O que significa crer em Deus? Eu queria ler junto, gente, que é essa frase que vocês têm que decorar. Vamos ler junto a verdade ali? Ó. Verdade que não se vive é verdade que não se crê. Então, isso aí, a Maria falou na primeira, vamos gravar isso. Então, o que é você, o que significa crer em Deus? Né? Crer em Deus significa reconhecer que Ele é o seu Criador, que Ele é o soberano,
que ele é o seu Salvador. Então, não importa quem você é, onde você é, a idade que você tem, a forma que você vive reflete o que você crê. Então, isso é importante. Então, assim, a forma que você está vivendo agora, para pensar, está mostrando, se alguém visse o seu filme lá, a pessoa vai falar, nossa, essa pessoa, ela realmente, ela fala que ela crê em Deus, que ela fez isso, que ela aquilo, ela realmente está vivendo isso. As pessoas estão conseguindo enxergar isso na vida de vocês? Porque se não estão, tem aquela frase, algo de errado não está certo. Porque, assim, a gente precisa. Se você está falando que você crê em alguma coisa, a sua vida vai refletir, porque volta na outra questão. Eu primeiro conheço para confiar, para obedecer. Quando a gente obedece, você vai estar refletindo a Deus. Então, se você não está refletindo, tem alguma coisa ali no caminho que não está coerente, né? E lógico, gente, isso faz a gente ver que, nossa, a gente é muito incapaz, né? A gente precisa clamar por Deus, para que nos ajude a viver dessa forma coerente. E meu desejo aqui, e fiquei orando, nossa, semanas, desde que eu falei que ali eu falou que eu ia dar essa aula, para que a gente viva uma vida coerente, para que nossa vida possa realmente retratar o que significa crer em Deus. A quinta consequência é um consolo o fato de que Deus odeia o pecado. O caminho do perverso é a abominação ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. A Dani, ela falou um pouco sobre isso na semana passada, de que Deus, né, ele tem totalmente uma repulsa repulsa pelo pecado. E isso é muito bom, porque se ele não tivesse isso, ele não ia fazer um caminho para nos salvar, para trazer a gente de volta para ele. Então, ele foi muito gracioso de fazer isso, de enviar seu filho para morrer na cruz, para ressuscitar e nos salvar, né? E permitir que a gente tenha esse relacionamento de novo com ele. O Paul Tripp fala, uma vez que há um doce consolo em saber que Deus odeia o pecado, não seria bom que você, onde quer que esteja, quaisquer que sejam seus relacionamentos e responsabilidades diárias, odiasse o pecado também? Fica a pergunta. A sexta consequência. É importante entender que Deus não muda, porque eu, o Senhor, não mudo. Por que as pessoas sofrem de ansiedade hoje, vocês acham? Que é tão comum. Olha, silêncio. Então, a gente vive num mundo em constante mudança. Então, tudo muda. Esses dias eu encontrei umas amigas minhas de infância, e todo mundo aí beirando os 40, e daí, nossa, mas seu cabelo também já está ficando tudo branco, nossa, o que está acontecendo com a nossa pele, né? E a gente já está percebendo isso. Nossa, antes eu ficava 2 dias sem comer e emagrecia 2 quilos, agora para eu perder 1 quilo, são meses lá na academia. E isso é assim, né? A nossa vida está, né? Então, já está começando a aparecer. A nossa vida tem essa constante mudança. E filho, então? Eu já ouvi, é bem comum, vocês já ouviram, né? Que filho é igual o videogame. Você está, nossa, acabei de passar por essa fase, estou craque, agora estou, nossa, daí vem a outra. Então, agora eu estou batendo a porta pré-adolescência, outra coisa nova. Então, você fala, meu Deus, desaprendi tudo, até para quem tem bebê aqui. Eu lembro, nossa, o desejo, quando nasceu, dormi a noite inteira. Beleza, nossa, meses, mas dormi a noite inteira, que bom. Daí entra a introdução alimentar. Daí você fala, nossa, né, tem uns que vão muito bem, nossa, que bom, tem outros que não. Daí, ai, tá tudo bonitinho, daí vem o desfraude. Você fala, não é possível, cada hora é uma coisa que... Então, está sempre mudando. E a igreja muda, a gente não está passando pelo processo de sucessão? As igrejas mudam, o governo muda. O quê? Muda. Então, assim, a gente está em um mundo em constante mudança. E a gente busca o quê? Estabilidade. Então, você quer ter um emprego, você acha que, nossa, eu vou prestar o concurso, porque daí lá eu não posso ser mandado embora. Nenhum problema com isso, tá, gente? Nada, lá eu não vou ser mandado embora, eu tenho estabilidade. Aí eu vou construir a minha casa. Não, ninguém nunca vai poder me tirar de lá. A gente busca isso. Porque a gente quer essa estabilidade que só vamos encontrar em Deus. É louco isso, né? A gente vive nessa mudança e busca por isso, mas é só em Deus que a gente vai encontrar isso. E Deus, ele não muda.
do que ele era lá, o que abriu o mar, todas as coisas que a gente viu na Bíblia. Ele é o mesmo até hoje. Então, é um privilégio a gente entender isso, que Deus não muda. Ele sempre é o que é. Afinal, o que significa viver uma vida voltada para Deus? O Paul Tripp, ele fala que ele termina esse capítulo com uma coisa bem prática. Ele fala, nossa, você tem uma coisa para fazer, um único aspecto essencial, nossa, falei, essencial de uma vida voltada para Deus. Para ele é você afinar o seu coração com o de Deus todas as manhãs, diariamente. E daí ele dá um exemplo que os músicos na orquestra, eu nem sabia disso, que eles não afinam os instrumentos, a cada 3 meses, desafinou, você afina. Não. Ele disse lá que a cada orquestra, os músicos afinam seus instrumentos. E que a gente tem que fazer isso também. Então, assim, a cada manhã, nós temos que ir lá sintonizar o nosso coração com Deus. Por quê? Porque a gente tem essa inclinação de viver para nós mesmos, de fazer as coisas conforme a gente acha, o que a gente quer, da forma que a gente acha melhor. É da natureza, nosso coração tem essa natureza de ser autossuficiente, né? Então, ele fala que é muito importante a gente fazer isso de manhã, e quando a gente não faz isso, você fica... A probabilidade de você se desviar ali no dia é muito maior. Se você quer oferecer uma vida harmoniosa de adoração, submissão, obediência, celebração, dependência, descanso e serviço ao Deus da glória, que está sentado no trono do universo, é vital que você afine seu coração a cada manhã. Eu sei, a gente tem muitas coisas para fazer, né, no dia a dia. Então, você acorda já atribulada, já vai fazer o café, põe um lanche, e não sei o quê. Você já acorda assim, eu tô falando da minha rotina lá com a criança, e a lancheira, não sei o quê, fez a lição, separou o material. Você já acorda, nossa, né, no turbilhão. E eu até falo para as mães, para minhas amigas que eu sei que trabalham fora, além de casa, falo, gente, não sei como vocês conseguem. Parabéns, Má. Falo, nossa, porque assim, é muita coisa que a gente faz no dia a dia e ainda o trabalhar fora, né? Mas se a gente não fizer isso logo de manhã, sintonizar o nosso coração, que ele fala, né, o afinar, o sintonizar o nosso coração, vai ser muito fácil a gente se desviar. E nada se compara a você, não sei quem aqui já tem esse hábito, mas a fazer isso logo de manhã é muito bom. Você muda a sua perspectiva do dia, né? E isso vai exigir de que algumas de nós coloquem o despertador mais cedo. Então, o Dante tinha falado isso nessa última aula. Ele deu um exemplo lá, né, de como se prioriza, mas não vai dar tempo aqui de eu falar. Mas o Paul Tripp, ele fala muito disso. É uma regra, nossa, é errado você ler a Bíblia à tarde. Não, lógico que não. Mas, se a gente for ler a Bíblia, principalmente nos Salmos, é muito comum isso. Eles falam logo de manhã, de madrugada, bem cedinho. Então, assim, por quê? Porque é a primeira coisa que você faz, né, no dia. E teve uma época até da minha vida que eu estava com as crianças pequenininhas, eu falei, gente, eu não aguento mais só ficar no devocional, um versículo, fica aquela coisa mais rasa, né? E não tenho tempo, falei, vou acordar meia hora. Eles já dormiam a noite inteira. Eles acordavam às 7, falei, vou acordar às 6:30. Beleza. Naquela semana, sem brincadeira, todos os dias alguém acordava antes das 7. Eu falei, não é possível, tá há meses acordando às 7. Eu falo, não, vou acordar meia hora antes. Mas o que eu quero dizer, assim, que são fases também, né, para quem está com criança pequena. São fases, e a gente tem que aproveitar. Está naquela fase que não dá? Eu entendo, acorda de madrugada, você não quer acordar, é difícil acordar mais cedo. Mas não percam isso de vista, né? Então, está amamentando, então vai ler. Você tem que aproveitar o tempo que você tem, na fase que você tem. Porque demorou 8 anos para eu estar com os 3 na escola, porque ainda teve pandemia. Então, assim, depois de 8 anos que eu tive um período livre sem criança. E agora vai ter que aproveitar também, né? Depois você fala que você tem o tempo e não aproveita. E deixa eu ver aqui que eu tinha. Só um minutinho. Aqui. Ai.
E daí tem duas frases que elas se encaixam bem aqui, que eu ouvi uma vez de uma senhora, que o compromisso de você acordar mais cedo começa na noite anterior. Então, assim, às vezes eu falo isso às vezes pro meu marido, eu falo, nossa, às vezes é uma coisa tão grande, né? Nossa, vou acordar meia hora mais cedo, né? Vou dormir meia hora menos. Ué, vai dormir meia hora mais cedo. Então, assim, são coisas que você tem que mudar. Se você quer fazer uma coisa, você tem que mudar à noite também. E uma outra frase, que é bem comum, que é toda vontade encontra um meio. Então, se você tem esse desejo, se você acha que isso é importante, você tem que criar meios de fazer. E eu sei que eu posso estar colocando o dedo na ferida de algumas de vocês, e me desculpa até por fazer isso, mas assim, a gente tem que ver se estamos falando que Deus é a coisa mais importante para a sua vida, que Deus é a sua prioridade, que Deus é isso, todas essas coisas que a gente tem falado, por que não é a primeira coisa que você busca de manhã? E eu falo isso, ainda bem que eu já estou fazendo isso faz poucos meses, mas eu estava assim, as crianças estudando de manhã, e eu fazia meu estudo depois que eles iam para a escola, né? Daí eu falei assim, gente, nessa meia hora que eles ficavam em casa, das 6h30 às 7 a sair, acontecia um furacão. Então era a menina que você colocou 4 pedacinhos de mamão, não, tinha que ser 3, já começa a guerra. É o cabelo que não sei o quê, é a lição que esqueceu de fazer. Já virava nessa meia hora, eu falava, nossa, você tipo, vai logo para a escola. E perdi essa oportunidade. Daí eu falei, não, é recente isso, tá? Não faz anos que eu faço isso. Daí eu falei, não, eu vou acordar mais cedo, porque eu preciso estar sintonizada, que eu não... Coitados, o que eles vão pensar? Eles estão indo para a escola, a mãe já está louca lá em casa, nervosa. Então, não queria que eles fossem para a escola com essa sensação. Então, eu falei, não, eu vou acordar mais cedo. E o Paul Tripp, ele também faz uma sugestão de como é esse afinar o coração. Eu vou passar um pouquinho por cada um. Então, a primeira coisa, contemple. A própria oração do Pai Nosso começa, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então, se você, quando eu comecei a estudar até esse livro dos atributos, é muito legal. Eu comecei a pegar um atributo por dia, assim. Ai, nossa, então eu vou te louvar por isso. Então, o que é isso? Que é o que eu fiz vocês meditarem um pouquinho. Nossa, que atributo de Deus nessa semana, nesses últimos meses, tem sido bem presente na minha vida. Ou coloca um louvor, tem gente que gosta, coloca um louvor. E segundo, busque. Você precisa estudar a Bíblia. Então, eu lembro de uma aula, acho que foi uma das últimas que o Chico Mota deu aqui na igreja, que chamava Agenda com Deus, alguma coisa assim. E ele falava que as leituras tinham o seu momento. Então, você tinha a leitura corrida, você tinha a leitura que você se aprofundava, você tinha... só que tinha que haver, né? Não dá para você ficar só no raso, né? Só no um versiculinho lá do devocional. Então, a gente tem que estudar a Bíblia. Terceiro, adore. Como a gente viu, nós temos essa tendência de buscarmos o eu, né? De buscarmos outras coisas. O que a gente faz? A gente está fazendo outros ídolos, na verdade, né? Então, o adorar aqui é você lutar para que você derrotar esses ídolos do seu coração. E para que você também não faça assim, né? Eu brinco bastante aqui com as crianças, porque, como eu disse, eles são muito sabidos, muito. Eles sabem muito de Bíblia. Mas e aí? Não pode ficar só preso no que eu sei. Tem que trazer para a prática também, né? Um exercício. Entregue conscientemente seu coração e tudo em sua vida. Então, entregue seus filhos, seu emprego, seu marido, seu casamento, suas emoções. Entrega, abra mão dessas coisas e entrega para Deus. Examine-se. Em que áreas você se desviou da glória dele? Então, a gente viu, né, que a gente tem essa tendência e buscar glória em outro lugar. Então, em que áreas? Daí, depois que você identificou isso, confesse. Diga a palavra de confissão. Confesse, Senhor, eu estou querendo tomar controle disso na minha vida. Me ajuda. Daí já estou no outro, né? Confesse. Depois, clame. Peça ajuda para ele. Porque ele sabe, ele conhece, que ele nos conhece, ele sabe que é difícil para a gente
viver só para Ele e fazer tudo que agrada. E Ele quer isso. Celebre. Ele até fala, o Paul Tripp, que os cristãos eles deveriam ser os seres mais alegres de todos. Porque a gente tem muito que agradecer, né? Vimos aqui, estamos vendo a aula passada, a santidade, a gente está muito lá embaixo. E o fato de Deus querer e buscar esse relacionamento conosco e a gente ter esse Deus, assim, a gente tem que estar pulando de alegria. E isso é uma forma até de mostrar, né? A pessoa está vendo que você está sofrendo, mas que você não está desesperada, você está mostrando em quem você confia. E repita. Ele diz que... Só um minutinho. É difícil, né? Muitas vezes a gente toma uma decisão, não, eu vou acordar mais cedo e tal, eu vou fazer isso, eu vou fazer tal curso, eu vou estudar tal livro, e a gente para no meio do caminho. Então, é muito gostoso quando você vê, nossa, faz muitos anos que eu estou com essa prática. Eu até uma vez eu compartilhei lá no Instagram sobre oração, é uma coisa que eu não fazia muito diligentemente, assim, orar pelos meus filhos, e desde o ano passado, eu li um livrinho muito bom. Eu falei, gente, que absurdo. Meus filhos têm 10 anos mais velhos e eu não parava todo dia para orar por eles. Daí, Deus foi me mexendo nisso comigo e eu falei, não, que isso? Agora, que bom. Nossa, já faz 1 ano que eu estou orando pelos meus filhos todo dia. Então, assim, orar para Deus também, ajudar a gente a ter essa diligência, a persistir, a prosseguir, né? Porque a gente vai colher frutos disso. Em Filipenses 2,13 está escrito, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele. E eu vou terminar com o último parágrafo desse capítulo. Não há nada que você possa dedicar sua mente que seja mais importante do que a teologia de Deus, segundo é revelado em sua palavra. Que essa teologia esteja viva em cada cômodo de sua casa e nos lugares onde você trabalha e se diverte. Que ela possa moldar suas amizades, seu casamento e sua maternidade. Que ela paute o que você faz com sua TV, seu celular, seu tablet e seu computador. Que ela forneça estradas por onde seus pensamentos corram e cercas que protejam seus desejos. Que a doutrina de Deus molde seus momentos mais públicos e os mais privados. Que ela satisfaça os anseios de seu coração e lhe dê um descanso que nada mais pode proporcionar. E que você se glorie na gloriosa glória de Deus, não apenas hoje ou amanhã, mas por todos os amanhãs que, por fim, levarão você à sua última morada, nos novos céus e nova terra, para ter comunhão com a glória para sempre. Vamos orar? Senhor nosso Pai, muito obrigada por esse privilégio que temos de falar um pouco mais do Senhor aqui. Obrigada porque o Senhor nos conhece, obrigada porque o Senhor enviou seu Filho para nos salvar. Obrigada porque o Senhor é tão maravilhoso, tão grandioso. Nos ajude, Pai, a vivermos uma vida mais coerente com o que a gente diz acreditar. Nos ajude a perceber aonde a gente tem falhado. Nos fortaleça para que a gente busque cada vez mais ao Senhor, Pai. Eu peço para que o Senhor abençoe a família de cada mulher que está aqui, que o Senhor guarde elas, guarde o retorno delas para suas casas, que elas tenham um domingo abençoado com a sua família, Pai. Em nome de Jesus eu oro, amém.